Amigos e irmãos, paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui falando do distrito de Lagoa do Mato, cidade de Itatira, no estado do Ceará, Brasil, para o mundo. Os meus amigos das redes sociais, do WhatsApp, do YouTube, enfim, que sempre ouvem, assistem os nossos vídeos, apesar de nós não termos aí uma multidão de seguidores, mas hoje eu me deparei aqui com a leitura dentro do meu livro-texto de Introdução à Pedagogia, no curso que eu estou estudando aqui na faculdade, e dentro desse livro-texto, na página de número 8, há um texto aqui muito significativo e que chamou muito a minha atenção. Falando esse texto dentro do contexto aqui do período da história da educação brasileira e aspectos importantes dessa educação no período da colônia, do Brasil colônia, e do Brasil começou a ser colonizado. Nós sabemos que os jesuítas tiveram um papel importante nesta colonização, porque puderam ensinar a língua portuguesa para os indígenas e também aprender o tupi-guarani. Alguns desses religiosos se destacaram muito por serem fundadores de escolas, fundadores de seminários, enfim, alcançaram aí muitos estados, como Ilhéus, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. Isso é um mérito que nós não podemos tirar deles, mas que o pano de fundo, o interesse maior da coroa não era de educar o povo. A educação que nós entendemos no sentido plano, de dar ao indígena, de dar ao morador, ao habitante dessa nova terra que agora é descoberta o Brasil, a capacidade de entender e de discernir as coisas. Era uma pedagogia feita em cima de uma intenção de escravizar a mente, de discipular o indivíduo no sentido dele crer somente, absolutamente, e entender que aquilo que estava sendo ensinado pelos padres jesuítas era uma verdade absoluta. E aqui o texto me chamou muita atenção, porque diz aqui: desde o início da colonização, a atividade econômica foi marcada pela competição entre os colonizadores e jesuítas. Porque assim como os jesuítas vieram para o Brasil, também houve muitos colonizadores que vieram tentar uma nova vida e trabalhar e plantar, enfim, ganhar dinheiro. Então havia uma competição acirrada entre colonizadores e jesuítas, que disputavam a mão de obra indígena. Nos primeiros anos, graças à eloquência, oratória e à habilidade política do padre Antônio Vieira, os religiosos tinham alguma vantagem. Os colonos afirmavam haver concorrência desleal por parte dos religiosos, os quais se utilizavam da mão de obra gratuita do índio e, além disso, não pagavam impostos à metrópole sobre a sua produção agrícola. Curioso é que os padres defendiam os índios contra a escravidão dos colonos, ou a escravização dos colonos, mas também eram acusados de se aproveitar do trabalho dos índios, os quais eram submetidos a uma escravidão disfarçada.
Eram comuns então as incursões armadas organizadas pelos colonos para capturar índios nas missões. E o que me chamou aqui a atenção foi essa expressão: escravidão disfarçada. Olha, isso aqui faz parte da história do ano de 1570 em diante, aqui no nosso Brasil, logo após o descobrimento, 1570, 1553, enfim. E nós estamos vivendo hoje o ano de 2018. Muitos anos já se passaram, muitas décadas, e a história parece que está se repetindo. O Brasil hoje vive em uma escravidão disfarçada. Vivemos uma democracia. Que democracia? Aquilo que nós entendemos como governo do povo, pelo povo e para o povo. Que democracia é esta? Uma democracia que escraviza o povo com altos impostos, que escraviza o povo com altas horas de trabalho, que escraviza o povo em grandes filas de hospitais em busca de atendimento, que escraviza o povo com multas de trânsito sem fim, que escraviza o povo por não lhe dar a educação que eles precisam, que escraviza o povo por não passar a informação correta, que escraviza o povo quando os seus representantes devidamente eleitos por voto direto estão em suas grandes mansões, em seus apartamentos luxuosos, e muitos desses eleitores que viam nesses representantes a pessoa ideal para libertá-los desse tipo de escravidão, hoje tem nessas mesmas pessoas, entre aspas, defensores das pequenas classes, das classes que hoje se dizem excluídas, como homossexuais, negros, pobres, favelados, enfim, uma infinidade de classes que elegem representantes para defendê-las. Mas o que estão fazendo esses representantes? Realmente estão libertando essas pessoas da escravidão? Ou simplesmente estão usando-as para servirem aos seus próprios deleites e prazeres? Meu Brasil brasileiro, a história se repete. Hoje somos escravos do nosso sistema político. Hoje somos escravos do nosso sistema jurídico. Hoje somos escravos da nossa própria opção, do nosso próprio desejo. Queremos mudar o Brasil, queremos mudar a política brasileira, mas o que vemos é a história se repetindo, voltando às mesmas táticas, voltando ao mesmo sistema do Brasil colônia. As faculdades estão sendo invadidas por educadores que educam conforme seus pensamentos políticos. As escolas estão sendo disseminadas, estão sendo cheias de educadores que não educam em coisa nenhuma. Vimos aí recentemente professores que agiram de forma bruta, de forma mal educada com alunos porque não concordaram com o seu pensamento político. Que Brasil é este? Estamos vivendo
uma falsa liberdade. O que existe hoje no Brasil é uma escravidão disfarçada. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus esteja acima de todos e acima de todos, olhando para a nossa nação. Um beijo no coração.